Bom dia e mais um cafezinho com Jacó. Nós vamos hoje ter a nossa professora Maria Amélia, que estará trazendo uma reflexão baseada no tema Amanhã Virá Livramento. E o texto que eu escolhi está lá em 1 Samuel, capítulo 11, e nós vamos ler uma parte do versículo 9, que nos diz assim: Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Amanhã. Quando nós temos crianças em casa e nós lhes prometemos fazer alguma coisa amanhã, elas ficam numa expectativa tão grande que fica difícil para a gente lidar. Amanhã, as menorzinhas perguntam: e quando é amanhã? É hoje? Eu me lembro que eu dizia para as minhas pequenas: amanhã a gente tem que dormir e acordar, e aí chega amanhã. Mas não é fácil para a criança segurar a sua expectativa quando você lhe promete que amanhã vai levá-la para passear, amanhã vai comprar alguma coisa que ela quer. Não importa, o amanhã é difícil, é expectativa. Agora imagine para este povo que morava na cidade de Jabes de Gileade e que estavam com medo, inseguros. Por quê? Porque eles estavam sitiados. Em volta deles, os homens de Amon, liderados por um homem chamado Naás, cujo nome quer dizer serpente, eles estavam sitiados. Eles estavam distraídos, cuidando das suas vidas, das suas coisas, plantando, colhendo, trabalhando, vendendo, festejando. E eles se distraíram, não perceberam o inimigo chegar. Quando eles perceberam o inimigo, a cidade já estava cercada por inimigos, totalmente cercadas. E aí, eles não sabiam mais o que fazer, não tinha mais como escapar. E os homens daquela cidade, as autoridades, buscaram encontrar a liderança daqueles que cercavam a cidade para conversar com eles e dizer a eles: olha, nós queremos ser teus servos, nós faremos tudo o que você mandar, pagaremos o imposto, lhe daremos nossa prata, nosso ouro, o que você quiser nós faremos. Então somente não nos mate, deixe a nossa cidade continuar sobrevivendo como tem feito até agora. Mas o inimigo, ele não queria nada disso. Ele não precisava de nada disso. O inimigo queria humilhar o povo da cidade de Jabes de Gileade. Então, sabe o que Naás respondeu? Não quero teu ouro, não quero tua prata, não quero teu dinheiro, não quero tua colheita. Se vocês não quiserem que a gente invada a cidade de vocês e destrua tudo que tem lá, tem um jeito. Eu quero que todas as pessoas da cidade, todos os homens, tenham o seu olho direito vazado. Vamos furar o olho direito de todos os homens. E aquelas pessoas de Jabes de Gileade, totalmente despreparados, angustiados, não sabiam o que fazer. E enviaram alguns mensageiros, não se sabe muito bem como, a Bíblia não diz, para as cidades vizinhas, para pedir socorro.
E esses mensageiros chegaram numa cidade chamada Gibeá. E quando eles chegaram na cidade de Gibeá, que disseram para aquelas pessoas da cidade que eles estavam cercados por inimigos muito fortemente armados que queriam destruí-los, e que o único acordo que esses inimigos aceitavam era furar o olho direito de todos os homens daquela cidade. O povo de Gibeá chorou tão forte, tão alto, tão desesperados, porque aqueles outros de Jabes eram seus amigos, seus irmãos, eram a tribo do 7º filho de Jacó, chamado Gade. Choraram de uma maneira tão angustiada que Saul, um dos valentes da cidade de Gibeá, ouviu. Estava no campo e ouviu o povo chorando. E perguntou: por que está chorando o povo? Por que está gritando com tão grande alarido? E disseram a ele o que estava acontecendo. E diz na palavra de Deus que ele, tomado pelo Espírito do Senhor, disse: vamos lá salvar os nossos irmãos. Convocou todos os guerreiros daquela cidade, ali vizinhas, e mandou um recado para o povo da cidade de Jabes de Gileade. E o recado era este: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Você consegue imaginar a angústia daquele povo, a ansiedade daquele povo pelo dia de amanhã? Você consegue imaginar a escuridão daquela noite? De como aquela noite foi difícil, foi demorada para passar? Porque eles tinham um inimigo à espreita. E aquela noite de angústia, noite de espera, noite de incerteza, porque eles não sabiam, será que eles vêm mesmo nos socorrer? E se eles vierem, será que nós vamos vencer, que eles conseguirão vencer os nossos inimigos? Será que nós vamos sobreviver? Não teria sido melhor a gente fazer um acordo de furar o olho? E ali também havia insegurança. Havia pessoas que falavam uma coisa, pessoas que falavam outra coisa. Cada um dizia uma coisa diferente. Eles estavam amedrontados. Era medo, agonia, tormento. Mas havia uma coisa muito importante que estava ali naquela agonia, naquela noite escura que aquele povo estava vivendo. Naquela noite que parecia que não tinha fim. Havia esperança. Porque os irmãos deles, as outras tribos, haviam mandado um recado: ao aquentar o sol, sereis libertados. Haverá para vocês livramento. E você pode imaginar a tortura daquela noite? Como passaram aquela noite naquela cidade cercada por inimigos? Mas aí aconteceu o seguinte, diz a palavra de Deus, que na vigília da manhã o socorro chegou. A vigília da manhã é o período entre às 2 ou 3 horas da manhã, dependendo do modo de contar, até o nascer do sol. Então, estamos supondo que entre 2 horas da manhã e 3 horas da madrugada, o exército salvador chegou. E começou fora dos muros da cidade uma luta, uma guerra
que durou, segundo a palavra de Deus, você pode ler o texto completo lá de 1 Samuel 11, durou até que se fez sentir o calor do dia, ou seja, até que o sol nasceu e que se viu o que estava acontecendo. E diz a Santa Palavra que todos os inimigos foram derrotados ou fugiram. E o povo, com certeza, a Bíblia não diz, eu aqui imagino, deve ter feito uma festa, deve ter abraçado os seus benfeitores, deve ter louvado ao Senhor, cantado alegremente, chorado de alegria. Deve ter sido algo assim que aconteceu. Parece um pouquinho com o que a gente está vivendo? Uma noite. Um período em que nós estamos trancados em nossas casas. Aqueles que estão na área de risco do coronavírus não saem. E os outros saem o mínimo possível. Porque lá fora tem um inimigo nos espreitando. Um inimigo pior do que os inimigos na cidade de Jabes de Gileade, porque é um inimigo que nós não enxergamos, nós não estamos vendo ele. O coronavírus é invisível, mas mata. Então nós estamos vivendo isso neste momento, um inimigo que está do lado de fora das nossas casas, mas que está querendo entrar dentro de nossas casas. É uma noite de angústia, um período de angústia, de incerteza, de insegurança, porque cada uma das nossas autoridades fala uma coisa diferente, de medo, de agonia. Será que nós vamos sobreviver? Será que eu vou sobreviver? Mas, como eu disse, é um momento de esperança. Um momento de esperança em que nós estamos, sim, trancados em nossas casas, orando, pedindo a Deus misericórdia, graça, socorro. Um momento em que nós estamos clamando uns pelos outros, clamando pelo nosso país, clamando pela humanidade que tem sofrido muito porque tem deixado de lado o seu Deus. O Deus que nós servimos, o Criador dos céus e da terra. É um momento em que nós temos que nos preparar e nos aquietar diante de Deus, louvando, bendizendo o seu nome, adorando, lendo a palavra de Deus, buscando conhecimento, meditando, nos quebrantando diante do Senhor, reconhecendo o erro da nação, o erro do povo, o nosso pecado e buscando fazer a vontade de Deus, aguardando, porque a palavra de Deus garante, né? Porque a palavra de Deus garante. Amanhã virá livramento. Para alguns, esse amanhã não chegará. Tem importância, porque se estamos com Deus, o viver o morrer é lucro. Mas para a maioria, o amanhã chegará. E chegará trazendo, guardando conosco, trazendo para os nossos corações novas esperanças, mas trazendo também para nós novas vivências, mais sabedoria para nos conduzir daqui para frente. Nós precisamos nos apropriar, então, desta promessa que foi feita lá para a família, para o povo, para a cidade de Jabes de Gileade. Amanhã, logo aquecendo o sol, virá livramento. O nosso sol é o sol da justiça, é o nosso Deus. Eu não sei quando será o amanhã de Deus, em que chegará o livramento, mas eu tenho certeza que ele chegará. Porque a palavra de Deus nos diz mais uma coisa. Lá no Salmo 121, que os irmãos conhecem tão bem. Elevo os meus olhos para os montes.
de onde me virá o socorro? Eu não vou responder, porque os irmãos sabem. E eu quero que cada um de nós, hoje, ao terminarmos de ouvir essa mensagem, que escreva aí no WhatsApp a resposta que você tem para isso. Estamos nessa situação angustiante em que tem gente até tirando a sua própria vida porque não suporta mais. Mas de onde me virá o socorro? Responda, meu irmão. Responda, minha irmã. E que a graça do Senhor nosso Deus preenche os nossos corações de tal forma que passemos com a tranquilidade do Espírito Santo de Deus essa fase e que possamos nos encontrar e glorificar o Senhor por todo o bem que Ele sempre tem nos feito. Amém. Não deixa de dar um like, se inscreva e compartilhe também os nossos vídeos. Queremos alcançar um número maior de pessoas e gostaríamos que vocês nos ajudassem. Espero que os nossos vídeos tenham trazido alguma orientação para a vida de vocês, ok?